Romanos capítulo 6, por favor, queridos, a partir do verso 15. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias, eu cumprimento a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, nos direcione no estudo da palavra. Verso 15, Romanos capítulo 6. A gente vai ler do 15 até o fim do capítulo, versículo 23. Vamos lá. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela sua igreja que se reúne. A gente aprendeu que o Senhor nos adotou e nos enxertou no seu corpo. Por isso nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Pedimos, Senhor, a sua misericórdia, perdão pelos nossos pecados, correção para os nossos pecados, santificação, que é o tema sobre o qual a gente vai falar a partir desse texto, para os nossos pecados, e que o Senhor nos livre, Pai, de serem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade olhando para a Bíblia, mas que seja o Espírito Santo do Senhor nos instruindo, nos iluminando, nos guiando, no meio da sua igreja com a sua palavra lida e com uma reflexão simples, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, Senhor, por favor. A gente clama pela sua misericórdia, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que a sua palavra possa transformar os nossos corações. Amém. Amém. Queridos, nós estamos na jornada da graça, essa série doutrinária que a gente tem feito nesses últimos domingos. Conversamos sobre as principais doutrinas que dizem respeito à nossa salvação e ao processo pelo qual essa salvação ganha forma na nossa vida, ok? Por isso nós chamamos esse caminho de a jornada da graça. E nessa jornada nós temos alguns passos, alguns degraus que a gente veio subindo de alguns domingos para cá. Nós falamos da vocação eficaz no primeiro domingo, que é o chamado de Deus para o crente, aquele que é salvo. Depois da vocação eficaz, nós trabalhamos como esse chamado regenera a gente de dentro para fora e nos leva à conversão, resultando numa nova vida. Depois disso, nós falamos sobre a justificação pela fé, que o pastor Rômulo pregou para a gente, que é uma consequência jurídica da salvação. Deus já não olha para a gente como condenados, mas como salvos e justificados nele, libertos da culpa. E hoje a gente dá mais um passo estudando essas doutrinas, vendo como a justificação do regenerado resulta numa vida de santificação. Esse é o nosso tema de hoje. Então, na jornada da graça, desde a vocação, o chamado do crente, a gente veio percebendo pela regeneração e pela conversão que a vida ela também é transformada uma vez que a fé toma conta dos nossos corações. E quando eu digo vida, uma nova forma de viver, uma nova postura, um novo falar, um novo agir, um novo pensar, novas vontades, novos gestos, uma nova forma de viver mesmo. Esse processo em que isso toma forma na nossa vida prática
a gente chama na nossa doutrina de santificação. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje para falar de santificação? A gente vai olhar para esse texto em que o Paulo explica para a gente o que é santificação. Nós vamos olhar para isso dentro do contexto da história bíblica de forma bem breve. Depois a gente vai aplicar isso na história de um personagem bíblico muito importante, para que isso fique prático e fácil para nós. Depois eu encerro com uma ilustração e algumas aplicações bem breves, ok? Entenderam aí o roteirinho, o caminho? Tranquilo? Show? Tá fácil? Então tá bom. O capítulo 6 de Romanos vem depois de um momento do texto em que o Paulo ele sustentou para a gente a justificação pela fé. Romanos, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, argumenta que todos nós caímos. O desafio que o Paulo ele teve com essa carta foi no meio de judeus e de gentios que se convertiam ao cristianismo, assim como nós, explicar para eles o que eles tinham em comum. E o que eles tinham em comum? Pecado. Todos caíram e carecem da graça de Deus. Então, quando a gente chega no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai responder à necessidade de todos nós com uma afirmação: somos justificados pela fé. A justificação é um ato de Deus em que nós, antes condenados, passamos a ser vistos como santos, justificados. Aqueles que, apesar de terem contas a serem pagas, tiveram toda a sua conta, todo o seu histórico refeito, com um carimbo que Deus trouxe e passou a chamar não de condenados e ímpios, mas de santos, justificados. A consequência da justificação, o Paulo ele vai seguir argumentando, é a adoção de filhos, sobre a qual a gente já falou aqui domingo passado. A justificação, que é essa sentença de que nós fomos salvos e que nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus, resulta em sermos chamados filhos de Deus. Já não somos mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus. O nosso relacionamento com o Senhor é refeito nessa justificação. O Deus que é santo, agora com os seus filhos santos, vai ter um relacionamento. E esse relacionamento, ele resulta em uma completa libertação das obras antigas, da morte, do pecado, do sofrimento e da dor que eram causados pelo afastamento de Deus. Então a mentalidade do apóstolo Paulo ao escrever isso para nós é uma mentalidade criacional. O Paulo ele olha para toda a história bíblica e percebe o seguinte: nós fomos criados por Deus, caímos e com isso morremos e sofremos, ok? Pecado para a Bíblia, no sentido do apóstolo Paulo, e isso é importante para que a gente entenda justificação e santificação direito, não é só um ato errado, não é só um erro para o qual a gente pede perdão. Pecado é uma condição daquele que se afastou do seu Criador. O que o Paulo está dizendo é que essa condição, ela é revista, ela é refeita, quando o Senhor, pela sua boa vontade, nos diz que somos santos pelo decreto dele, decreto jurídico, que é a justificação, que o pastor Rômulo explicou para a gente semana passada. Ele também nos leva a conviver como povo dele, num novo relacionamento com ele, e isso necessariamente transforma a forma como vivemos. Isso é santificação. Santificação é perceber que em Jesus retornamos para o relacionamento com o nosso Criador, e se retornamos para esse relacionamento, já não somos mais escravos da morte que vem do pecado, mas passamos a ser libertos de novo para uma boa vida, para uma vida, e aí eu peço perdão para o português, mas para uma vida de vida e não de morte, para uma vida em que a gente desenvolve aquilo que o Senhor nos deu e desfrutamos de tudo que Ele nos deu. E aí nós temos o conserto daquilo que nós perdemos no jardim. Quando o Senhor olha para os primeiros humanos e diz para Adão e Eva: cuidem e cultivem e vocês viverão. Ou, se vocês decidirem e não façam isso, comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. O caminho de obediência é um caminho de vida, de frutos, de sustento, de plenitude.
O caminho de desobediência é um caminho de morte. Essa é a mentalidade do apóstolo Paulo, um judeu escrevendo aqui em grego para gentios e para judeus. Qual que é a mentalidade dele? Em Jesus, essa vida voltou. Em Jesus, fomos libertos da morte. Em Jesus, as obras que nos aprisionam perderam o seu poder. Consegue entender? Uma vez que elas perderam o seu poder, nós fomos libertos. Vou usar aqui entre aspas, para que isso fique lúdico. Uma vez que fomos libertos, temos escolha de novo. Não escolha plena, porque caímos, mas recebemos a ajuda agora do Senhor e do Espírito para dizer não para aquilo que nos afasta de Deus e é obra de morte, e desenvolver vida. Por isso a sequência do livro de Romanos é muito legal, porque depois de falar de santificação no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai falar de como essa nova vida brota em novos hábitos, em uma nova forma de viver, em uma nova liturgia de vida, em uma nova rotina de culto, em um serviço de amor aos outros e a todos que estão ao nosso redor. E então a santificação, ela vai levando essa fé e essa transformação para todas as esferas da nossa vida, para todas as pessoas que a gente encontra, para todos os ambientes onde a gente chega. Porque essa transformação que começa dentro, agora na santificação, ela ganha vida palpável e visível fora de nós, ok? Então, de uma forma geral, na perspectiva do apóstolo Paulo, isso é santificação. Mas para que a gente tenha alguns marcadores, além desse conceito geral, eu quero que os irmãos olhem, eu peço que os irmãos olhem comigo para o texto, para que a gente faça alguns apontamentos aqui. 5 verdades sobre a santificação que a gente extrai desse texto e que nos ensinam essa doutrina. A primeira verdade, antes só vou tomar um gole d'água aqui. A primeira verdade a respeito da santificação é que ela é uma obra sobrenatural de Deus. Deus age para que nós sejamos, pelo Espírito Santo, santificados e libertos da vida anterior. Nós conversamos falando sobre regeneração e conversão, e aí a gente usou a conversa de Jesus com Nicodemos, explicando como o Espírito Santo ele vai ao coração, transforma o coração do pecador, e essa transformação ela fica consciente e muda a nossa forma de viver, então a luz que nasce dentro, ela brota para o lado de fora. Por que eu lembro isso, a regeneração e a conversão, para a gente falar de santificação aqui? Porque a santificação ela é, nesse mesmo sentido, iniciada pelo Senhor. Deus, através do Espírito, atua no coração, convencendo dos pecados e fazendo resultar agora uma mudança de vida. Por isso a gente concluiu, lá nesse domingo que a gente falou de regeneração e conversão, que as duas coisas elas não estão separadas. A regeneração, essa obra do Espírito dentro de nós, abaixo da nossa consciência, no nosso coração, onde a gente não chega, e que vai resultar em mudanças conscientes. Quando a gente toma ciência da fé, quando a gente entende o que é essa fé, quem é Jesus, como que isso afeta a nossa vida, que é o que nós chamamos de conversão. Então a santificação ela é uma obra de Deus. Aqueles que estavam mortos foram levados à vida. Olha o versículo 15, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Paulo está corrigindo uma interpretação errada daquele tempo, mas o que ele está pressupondo? Pela ação de Deus, nós fomos libertos da lei da morte. Pela ação de Deus, agora estamos em uma nova aliança, uma aliança de graça e de amor, um novo pacto, em que Deus continua nos instruindo pela sua lei, mas em que a nossa salvação ela está baseada tão somente no mérito de Cristo Jesus. Então, não há santificação sem confiança na obra de Jesus. Não há santificação sem certeza, sem confiança, sem entrega, sem um abraço sobre tudo que Jesus Cristo nos entregou como dom. Jesus é o princípio da santificação. E Ele é o grande exemplo da santificação também. Ele traz essa santificação para nós e ainda nos dá o caminho de como nos santificar. A santificação é uma ação de Deus, ok? A segunda verdade sobre a santificação é que essa ação de Deus ela vai nos levar a um movimento,
que é um movimento de mortificar o homem interior, o homem anterior, mortificar a mulher anterior, mortificar a velha carne, que é uma linguagem que o Paulo vai usar bastante em Romanos. O velho homem, aquele que se afastou de Deus, aquele que luta contra Deus e por isso sofre, ele pode ser vencido e uma nova criatura ela surge nesse processo de santificação. Olhem comigo para o texto, por favor. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravo do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que o Paulo está trabalhando para nós aqui é que essa criatura antiga, essa criatura anterior, e o versículo 23 ele deixa isso claro para nós, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele está dizendo, essas obras de morte elas ficam para trás na medida em que o ser humano que é convertido, ele vai mortificar os desejos do coração, ele vai mortificar os desejos que resultam do afastamento de Deus, os seus pecados, as suas práticas antigas, e por isso a pergunta que o Paulo está fazendo lá no versículo 15, ela é fundamental. Vocês, por terem sido salvos, vão achar que podem continuar vivendo de qualquer jeito? E é contra isso justamente que o Paulo está argumentando. Aquele que é salvo e convertido, ele precisa tomar a conhecimento do Deus que veio até ele, desfrutar dos benefícios que Deus está entregando, abraçar esse Deus para fazer com que a vida antiga fique para trás. Isso é mortificação. É o primeiro passo que o Espírito produz naquele que é convencido dos seus pecados. Por isso a gente sempre diz, né, que todo o processo de conversão, ele passa pelo convencimento da queda. O Paulo está partindo desse pressuposto, porque no capítulo 1 de Romanos ele já destacou isso demais. Capítulo 2 também, todos caíram e carecem de Deus. Por isso, essa obra de Jesus em nós, ela resulta antes numa derrota do homem anterior, numa derrota da maldade que antes imperava sobre nós. A gente precisa lembrar que Paulo é um apóstolo escrevendo depois dos evangelhos para a igreja que continua depois de Jesus. E o que Jesus veio fazer antes dele? Destruir o império das trevas, anunciar que as trevas caíram, que o pecado já não tem domínio sobre nós e que agora a igreja, a comunhão dos santos, a comunidade dos salvos, recebe uma nova vida para viver com Deus hoje e ser edificado hoje. Então, isso é difícil, inclusive, de falar no nosso tempo, porque o nosso tempo perdeu as categorias de santo e de ímpio, né? Tudo é muito relativo e tudo é difícil de discutir, a gente tem resposta para tudo sempre. Eu faço uma coisa errada, mas eu sempre tenho uma justificativa dentro do meu contexto, dentro da minha história, dentro da minha dor, do meu sofrimento. Mas o ponto é que somos indesculpáveis diante de Deus. E esse afastamento de Deus resulta em obras terríveis. Essas obras com a conversão são destruídas. O império das trevas cai. E por isso não faz mais sentido vivermos de acordo com as obras da morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, precisa morrer o velho ser humano que habitava em nós. A gente brincava aqui nesses últimos domingos, né? Brincava, mas aplicando de forma séria. É sempre bom a brincadeira com fundo de verdade para aplicar os textos, né? Mas a gente usava como recurso lúdico dizendo o seguinte, que é muito comum quando você vai corrigir alguém, a pessoa sempre justificar os erros dela com o temperamento, com a história, com os traumas. O que está mais na moda, me perdoem, muita gente vai bater em mim depois. Eu sei que tem casos laudados, tá bom? Não fiquem bravos comigo. Mas o TDAH ele virou uma resposta automática. Tem gente sem laudo falando assim, não, meu TDAH. No fim das contas é só falta de concentração, é só falta de respeito para quem está falando às vezes, é só falta de atenção. De novo, pelo amor de Deus, eu não quero pecar contra você. Se você tem um laudo, se você tem uma situação assim, que Deus te dê graça, tá? Se cuide mesmo. Agora, ficou banalizado. Então, por quê? Tudo a gente usa como justificativa para não tratar o nosso caráter ímpio. Somos pecadores nas mãos de um Deus que é santo. E por isso que o Paulo está dizendo
vocês precisam ser, antes de tudo, mortos. E é isso que ele vai sustentar aqui. Em Jesus morremos, e com Jesus na sua ressurreição, recebemos uma nova vida. É isso que o Paulo vai sustentar para nós, ok? Tranquilo? Qual é o terceiro passo, ou a terceira verdade sobre a santificação? Se por um lado é a mortificação, agora a vivificação daquele que é salvo. Porque em Jesus, nós não falamos só de pecado. Nós não ficamos presos dizendo naquilo que erramos. Nós falamos da libertação para uma nova vida, para novos hábitos, para novas práticas. Então, a santificação, ela resulta numa completa transformação que vai levar a novos hábitos, novos pensamentos, nova vida, nova postura, novas palavras, novas respostas, novas reações. Então o temperamento é tratado, então o histórico é tratado, então os problemas são tratados, e assim por diante. O que a gente está vendo no texto é que o Paulo ele vai dizer: agora porém, versículo 22, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O que o Paulo está dizendo é: o que é santificação? O que é ser santificado? É ser morto nos pecados, mortificar a carne que abandona a Deus, mas agora entender que em Cristo somos libertos para uma nova vida, amém? Muitas vezes ignoramos esse fato. Por nós enfatizarmos, como eu fiz aqui falando de regeneração, quando falei da depravação total, por enfatizarmos bastante a doutrina da depravação total e o fato de sermos caídos, nós às vezes ignoramos que também fomos libertos para novos hábitos. Somos maus, mas em Jesus recebemos um novo caráter e devemos lutar com ele dia a dia. Então, a terceira verdade sobre a santificação é que se por um lado somos mortificados com Cristo, por outro, somos vivificados com Cristo. A ressurreição, e o Paulo vai seguir argumentando isso para nós, em outros momentos, em outras cartas, o poder da ressurreição de Cristo habita no meio do seu povo. E esse Espírito dá poder aos seus cidadãos, aos cidadãos do reino, para uma nova vida. Um Espírito que liberta, um Espírito que junta, que nos dá aos nossos ossos de novo carne, pele, um coração que pulsa e que muda de vida, né? E nós percebemos, e aí é a quarta verdade sobre a santificação, que isso necessariamente afeta todas as áreas da vida, todas as faculdades humanas. A alma, o corpo, a vontade, a psique, o psicológico, os sentimentos, o temperamento, as ações. Então, o que o Paulo está trazendo para nós é que se somos integralmente mortificados com Jesus, mas se somos inteiramente agora vivificados com Ele, é para que nós, dia a dia, sejamos transformados de dentro para fora completamente. Isso é santificação. E aí, por fim, para a gente fechar essa parte mais conceitual, a quinta verdade sobre a santificação é que, se a primeira verdade é que a santificação é uma obra de Deus, a quinta verdade é que nós cooperamos com essa obra. A boa teologia vai nos ensinar. Nós participamos do que Deus faz, entregando os nossos corpos, as nossas ações, a nossa energia, em novas rotinas que vão transformar os nossos corações. Então, Paulo pregou amplamente sobre isso aos romanos, como eu mencionei agora há pouco, dizendo: se o velho homem fica para trás, se a nova criatura fica para trás, e a velha criatura fica para trás, e a nova criatura agora ela surge para nova vida, para novos hábitos, para novas ações, para uma nova rotina, para uma nova agenda, para novos ciclos, para usar um termo que geralmente a gente gosta. Então, como que nós participamos? Nós somos advertidos pela Escritura dos nossos pecados, porque ela nos corrige, ela nos diz os pecados dos quais nós devemos abrir mão, dos quais nós devemos fugir, contra os quais nós devemos lutar. Ela também vai nos advertir a lutar contra as forças das trevas que tentam tomar o nosso coração o tempo todo, mas ela também vai nos exortar a novos hábitos,
a uma nova vida, a uma rotina melhor organizada, de oração, de devoção, de culto doméstico, de leitura da Bíblia, de pregação da palavra, de serviço. Então, para a gente fechar essa parte, eu resumo essas 5 verdades em primeiro lugar, a santificação é uma obra de Deus. Se você tomou consciência dos seus pecados, e você enxergou os seus defeitos, e viu que você precisa mudar, a conversão está fazendo efeito em você, e louvado seja Deus por isso. Porque Deus agiu em você pelo Espírito. Isso não viria da nossa carne, do nosso sangue, não viria do nosso raciocínio, da nossa força, do nosso convencimento. O Espírito nos transforma de dentro para fora. Se você percebe essa obra, louvado seja Deus. Segundo, mortificação do velho homem, da velha mulher, da velha criatura, do velho Felipe, do velho Marcos, da velha Elise, do velho Antônio, Heloísa, Heitor, do velho Arthur, do velho Cláudio, enfim, todos nós. E a vivificação dos novos, Ariosto, Abel, Rodrigo, nova vida. Há uma nova vida em Cristo para nós vivermos de forma proativa, positiva, não só reagindo ao pecado, mas desenvolvendo uma boa vida. Geralmente, o ambiente religioso, às vezes, ele fica um pouquinho pesado, porque nós esquecemos do fato de que fomos libertos para uma nova vida. Pecados precisam ser apontados, advertidos, tratados, mas a partir do momento que eles são tratados, perdoados em Cristo, eles resultam em novos hábitos, em arrependimento real, numa nova vida. Essa é a nossa doutrina do arrependimento, inclusive, né? Quarta verdade que nós trabalhamos, afeta o homem como um todo, afeta a mulher como um todo, o ser humano como um todo. Todas as nossas faculdades, tudo que nós somos, é afetado pela santificação. E em quinto lugar, nessa obra nós somos chamados a cooperar, ouvindo as advertências bíblicas e obedecendo as exortações bíblicas à obediência. Ok? Tranquilo? Vamos aplicar isso agora na vida de um personagem bíblico para que isso fique prático. O grande Davi, o grande e poderoso rei Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Você pode dar uma olhada aí, por favor? Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu queria que a gente aplicasse esse conceito que a gente acabou de ver, ou esses 5 conceitos de santificação, numa história, para que isso fique palpável. Geralmente, a gente aprende muito melhor por histórias, né? E a história de Davi, ela é uma história clássica de santificação. Ela é uma história fundamental para a gente entender esse processo de santificação. O que nós vamos ver ser narrado aí no capítulo 11 e no capítulo 12 é a história de um rei chamado Davi. Apenas para contextualizar, Davi é o rei ungido depois de Saul. Saul é o rei ungido através da vida do profeta Samuel, ok? Saul tenta usurpar do lugar do sacerdócio, tomar o lugar de Deus. Ele se envaidece do seu próprio poder, então Deus rejeita Saul e unge Davi. Davi vai ser visto na Bíblia como um símbolo de paz, como um símbolo de plenitude, principalmente no início do seu ministério como rei, né? Os textos bíblicos vão nos ensinar que o reino de Israel, em Davi, no início, quando ele celebra a aliança com Deus, com o povo, que o povo de Israel nunca tinha experimentado um período de paz tão grande, né? Israel tem paz com todos os seus inimigos ao redor, a lei do Senhor voltou, Davi está preocupado com isso, então Deus dá a graça ao seu povo de viver em arrependimento, obedecer à lei e experimentar de um tempo de paz. Então, não à toa, Jesus, como o rei esperado e Messias, vai ser chamado pelos profetas de filho de Davi, raiz de Davi, né? Lembram da cura daquele cego? Jesus passando, então ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi, ele vira no imaginário bíblico uma figura do resgate de Deus para o relacionamento com o seu povo. Uma pena que o próprio Davi ele vai esquecer isso momentos depois. E é isso que os capítulos 11 e 12 vão narrar para a gente. O capítulo 11 de 2 Samuel, ele vai narrar para a gente que Davi, ele se apaixona por uma moça chamada Batseba, casada com um dos membros do seu exército chamado Urias, correto? E Davi providencia todo o estratagema, uma vez que ele havia se apaixonado por aquela mulher, caído em adultério, para que aquele homem ele fosse morto.
na frente de batalha. Davi se casa, tem um filho com ela, ele vai ser castigado em razão desse filho, ok? Esse filho vai sofrer o pecado do pai, é isso que o texto bíblico ensina para nós, mas é um ponto para a gente aprofundar em um outro momento. Davi vai ter um outro filho depois com Batseba, conhecido nosso, chamado Salomão, que vai ser importante para a construção do templo, que também vai desrespeitar todas as leis do rei depois, mas isso não é papo para agora. O papo para agora é Davi, o rei, um cara crente, que conhecia a lei, que vira um símbolo na história de Israel da plenitude, da paz, da lei sendo obedecida, da paz com os outros povos, da administração de Sião. Sião, a cidade de Davi, vira um símbolo do poder de Israel e de como Deus, o Deus dos exércitos, havia manifestado o poder dele naquela nação. Esse cara vai pecar contra a lei, a lei moral em primeiro lugar, né, o decálogo, que é a base para a nossa lei, que há um mandamento expresso nele dizendo que não adulterarás. Eu sempre lembro do fatídico dia que o Romulo ia pregar sobre adultério, e aí ele não teve alguma questão, Romulo, acho que você ficou doente, e eu precisei pregar sobre adultério, ele me deve essa até hoje, sobre o não adulterarás, mas a gente sobreviveu, né? E mais do que isso, a lei do rei dizia que os homens reis, responsáveis por liderar Israel, não poderiam ser dados às mulheres, não poderiam ter mais de uma esposa. Deuteronômio capítulo 17. O grande rei Davi, a figura pelo qual o próprio Messias vai ser chamado depois, o filho de Davi, ele rasga a lei de Deus em adultério. E aí no capítulo 12, o azar dele é que ele vai encontrar com um rapaz, azar ou sorte, né, chamado Natã. O profeta Natã confronta Davi, conta uma história para ele. Vamos olhar aí o capítulo 12, esse eu quero ler com os irmãos. 2 Samuel capítulo 12. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã, verso 1. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, olha o justo, né, o justo Davi, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Então Natã rapidinho responde, Davi, o homem é você, cara. Natã disse a Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais, Davi. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi é a personificação da doutrina da santificação. Pecador, que conhecia a Deus, mas abandona a lei de Deus, que tinha recebido tudo, mas trocou pelos nadas do mundo, se coloca agora diante de Deus em castigo e precisa disso para poder se arrepender, pedir perdão ao Senhor e entender o descumprimento da lei.
e aí sim ser tratado pelo Senhor. Abram comigo, queridos, para que a gente fixe essa história nos nossos corações, o Salmo de número 51, por favor, que é um salmo em que o Davi ele vai expressar esse processo de pecado, arrependimento e de resgate do Senhor. Depois disso, nós faremos algumas aplicações, uma ilustração e caminharemos para o final. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Qual é o início do processo de santificação? Consciência do próprio pecado. Verso 2. Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lembram? O mortificar e o deixar para trás as obras do velho homem. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi, no Salmo 51, conforme os comentaristas do texto indicam, ele está expressando esse conflito que ele viveu, em razão do pecado que tomou conta dele, sendo que ele tinha uma aliança a observar. E a dor, e eu acho que é bonito trabalhar isso pelo Salmo 51, porque a poesia do Salmo 51 toca na gente mostrando como também é dolorido, difícil, árduo o processo de nós hoje, como crentes, sermos santificados. Temos grandes desafios para a santificação, eles são muitos. E eu acho que o primeiro deles é o de uma má compreensão da santificação. A santificação, muitas vezes, ela é trabalhada ou com o moralismo, de um lado, do perfeccionismo, que é uma heresia terrível, porque nós, preste atenção por favor, nós não seremos perfeitos, perfeito é Cristo, e Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, ok? Não seremos perfeitos hoje. Os teólogos dizem que é correto nós entendermos esse conceito de santificação, entendendo que ela é um processo que vai ser plenamente concluído quando morrermos, quando estivermos com o nosso Senhor. Então, não seremos perfeitos, portanto, não há espaço na doutrina da santificação para moralismo, para arrogância, para legalismo, para conservadorismo exacerbado no sentido do julgamento da vida do outro. Mas também, por outro lado, nós não podemos trabalhar a santificação só como um processo, como qualquer outro, que ocorre durante a nossa vida de forma gradativa, e que por isso não podemos nos preocupar tanto com a santificação, até porque não somos perfeitos mesmo, né? Então, são dois erros terríveis ao olhar para a santificação: ou o exagero do perfeccionismo, ou o exagero do liberalismo e da vida descontrolada, ok? A ideia de santificação, ela está no meio, na mensagem bíblica. Hoje, nós somos santificados, porque é nesse processo de santificação que o conhecimento de Cristo chega até nós. Nem perfeitos, perfeccionistas, nem liberais, largados. Eu queria usar uma figura, uma ilustração, para a gente finalizar, que é a ilustração que eu havia proposto, que a santificação é como uma luta. A santificação não é nem perfeccionismo e nem viver de forma despreocupada e tranquila.
A santificação é uma luta. Em uma luta, nós, como uma luta de boxe, por exemplo, quem gosta de boxe aí, quem já fez artes marciais vai entender o meu exemplo muito melhor. Se precisar, faz um sinal que eu dou o sinal de algum outro esporte aí, que tenha pancada de preferência. Acho que vôlei não vai dar, porque vôlei não tem contato físico. Mas, minha mãe já ficou brava porque ela gosta de vôlei, gente. Mas, o ponto que eu quero fazer é o seguinte. Em uma luta de boxe, são dois, de uma forma tradicional, são dois homens tentando acertar o máximo possível o outro e ser o minimamente acertado possível. Eu quero acertar mais e ser acertado menos, não é verdade, Ricardo? Então, é natural eu pensar que ao entrar em uma luta de boxe, principalmente se ela for profissional, entendendo que alguns jabs eu vou tomar, alguns cruzados eu vou tomar. O que vai me fazer ser vitorioso ou não é conseguir nos 12 rounds ter o melhor acúmulo de golpes que eu acertei e não tomei. E quando eu luto com alguém bom, eu preciso estar com a guarda levantada, é ou não é? Porque ele vai bater forte. E ele vai me cambalear, às vezes, até com a guarda fechada. Quem já treinou com o Ricardo sabe disso. Um cruzado perigoso, assim, ó. Se pegar, cambaleia. E aí eu queria trazer uma figura do imaginário popular, principalmente para aqueles que têm um pouquinho mais de idade, como eu sempre tento deixar isso lúdico através dos filmes, num filme da década de 70, que é o Rocky, um lutador. Quem lembra dele? Parará, parará. Quem lembra? Tem alguém que não conhece Rocky? Lembra? Rocky, sensacional. Eu sou um fã absoluto do Rocky. Aquilo ali é arte pura. Rocky 1. Se você acha que Rocky é só um filme de luta, assista em casa com a sua família depois. O primeiro frame do filme é a imagem do Senhor Jesus Cristo. E aí a câmera desce e eu tenho um lutador ruim, que se defende mal, tentando bater no outro que também é ruim. E o outro do outro lado dá uma cabeçada nele, o Spider. Quem gosta de rock vai lembrar aí dos detalhes. Como eu estava preparando o exemplo, eu revi ontem. É sensacional o filme, sensacional. E aí é legal que ele senta no corner, Rômulo. E aí o técnico dele, que era emprestado, porque ele não tinha técnico, né, o Rock, ele ia lutar sozinho. O técnico chega para ele, quer ouvir um conselho? E ele está olhando para o centro assim do ringue. Ele, água. Quer ouvir um conselho? Protetor bucal. E ele olhando para o centro do ringue, fito na luta. E a imagem do Cristo lá em cima, assim, é bonito demais. Fico todo arrepiado. Por quê? Você gosta de luta, né, Cal? Acho que o exemplo vai fazer muito sentido para vocês que gostam. O Rocky, ele é um lutador. Esse é o título do filme. Rocky não é o lutador, ele é um lutador. Mais um lutador. Pobre, sem recurso, abandonado, ok? Ele tenta que o técnico da academia dele, o Mickey, treine ele, e o Mickey nunca quer treinar ele, porque ele está ocupado com outros que são melhores. Até que falta lutador para um campeão mundial chamado Apollo Creed. Quem lembra do Apollo Creed? Aquele estilo bonito de lutar e tal, pulando. Aí o Apollo ele tem uma brilhante ideia, como Deus falando, dentro de um escritório, cheio de pompa e poder, o campeão. Vamos escolher um lutador comum no dia da ação de graças americana. Isso vai ser visto como um milagre. E então é escolhido esse tal de Rocky Balboa para lutar com ele. E ninguém dá nada pelo Rocky. Nada, nada. Rocky vai fazer 2 lutas com Apollo nesse primeiro filme. E aí na metade do filme ali, o Rocky vai para essa luta sem muito preparo. Ninguém dá nada, ele é todo desconjuntado. O Apollo pensa que vai nocautear ele no 3º round, controlando a luta. Começa a luta, o Rocky abaixa, ajoelha no corner dele, faz a oração típica dele. Faz assim, né, como um bom italiano católico. Volta correndo para o meio todo desconjuntado. Do jeito que o Apollo vem, cheio de pompa, ele, puf, o Apollo cai. Quem lembra dessa cena? Sensacional. E aí a música toma conta. Pá! A vitória do lutador. Um lutador, o Rocky, é como nós, gente. Pecadores, podres, que não tem nada, nem um treinador, que vivem decrépitos, distante de Deus, e que com uma oportunidade que Deus dá, a gente pode acabar aproveitando, acertando um gancho certeiro e vencendo o nosso adversário.
Agora pega o que eu estou usando da ilustração para aplicar aqui. Nós recebemos liberdade em Jesus para os pecados que nos escravizam serem derrotados. Em Cristo recebemos uma oportunidade, assim como que o Rock estava recebendo para lutar. Quando um campeão liga do nada, ele, um lutador que ninguém nunca tinha visto, e chama ele. Somos nós aqui, ó. Deus olha para pecadores e fala bem assim: olha só, querido, você me trocou pelos nadas do mundo, não foi? E se matou com isso, não foi? E vive de um lado para o outro perdido, não foi? Eu estou te dando a maior oportunidade do mundo. Você vai lutar com o campeão mundial dos pesos pesados. Eu acho que essa era a sensação do Jacó lutando com o anjo. Vocês acham também? Poderia misturar Rock Balboa com a luta do anjo, ia ser brincadeira. Mas, já estou usando rock, tá bom, né? Mas o ponto ali é, gente, a oportunidade que temos é de ver Deus de novo. O que está sendo dito para nós é o seguinte: as obras de morte não precisam dominar mais, e mais. Eu já estou explicando isso para vocês. Vocês ainda vão receber poder para vencer esses pecados no nome de Jesus. Gente, isso é bonito demais. E aí o Apolo vem todo pomposo para o meio do ringue, toma um gancho, cai, não entende nada. A luta vira um banho de sangue, e o desconhecido do nada vira... Ele perde essa primeira luta, né? Mas ele ganha a segunda depois no fim do filme. Do nada. Um lutador abandonado. Quer dizer que nós seremos campeões mundiais de boxe? Não. Eu até teria talento para isso, Ricardo sabe. Mas não. Não. Sou bom de porrada. Não. Não. Mas o que a história do rock está ensinando para a gente? Somos lutadores. E na oportunidade de lutar que recebemos ao dormir e ao acordar todos os dias, Cristo está formando o seu caráter em nós. E mais, Ele nos deu do seu poder, para quando o inimigo se levantar e o pecado tentar nos trazer morte de novo, nós vencermos a morte. Amém? Então o campeão, as dores, talvez você olhe para um trauma do seu passado, talvez você olhe para um vício que você nunca conseguiu vencer, talvez você olhe para uma dor que não sai, para uma angústia que vem de uma marca que você tem. Eu quero te dizer o seguinte hoje: o Espírito Santo de Cristo, que habita no meio da igreja, ele te capacita a olhar para esse campeão que te desafia, que se levanta e diz que você vai morrer de novo e nocautear ele. Não pelo seu poder, pelo poder do Espírito de Cristo, que vence a morte. O que é a cruz, se não uma luta? O que é o Evangelho, se não a história da luta do campeão de todos os tempos, que volta para a terra para derrotar um campeão falastrão que era a morte e o diabo? E mais, o Senhor nos capacita para lutarmos com Ele. Os discípulos olham para Ele e falam assim: a luta acabou. No início de Atos ele vai falar: não, vocês vão continuar lutando, porque é aí que vocês vão conhecer de mim. Queridos, eu queria encerrar a partir de todo esse exemplo fazendo duas aplicações. Olhe para a história do Rock Balboa, recebendo a oportunidade de lutar com o maior campeão, sendo que ele não merecia, e entenda: você não merecia ser salvo. Jonathan Edwards pregava pecadores nas mãos de um Deus irado, dizendo bem assim: o que nós merecíamos era o fogo eterno. Hoje, aprove a Deus conter a sua ira, para que hoje fôssemos salvos. Quando falamos em santificação, muitas vezes a gente fica se perguntando: nossa, mas eu preciso mudar a minha forma de viver. Querido, largue essas dúvidas de lado e foque no seguinte: você recebeu a oportunidade de ouro. Você foi liberto da morte. A morte que te aprisiona, os pecados que te destroem, que te reduzem. O que o Paulo estava pregando para nós em Romanos 6, como a gente leu agora há pouco, e a história do Davi mostrou para a gente também, é o seguinte: as trevas e o poder dos pecados foram destruídos, desarmados, e o príncipe deste mundo está derrotado. O evangelho do Senhor, narrado no início de Marcos, é o evangelho daquele que destrói o império das trevas, para que a gente possa entrar no reino da sua plena luz. E o apóstolo Paulo vai pregar para nós que somos cidadãos desse reino, que é o reino dos céus. E Jesus pregou a Nicodemos que essa luz, então, que entra pelo Espírito, ela toma conta de tudo que nós somos e alcança todas as coisas. Não há
conversão sem regeneração, e não há santificação sem conversão e regeneração. Abrace a Cristo, se apegue à sua fé, se coloque diante do Senhor, porque nele está a solução para os seus pecados. Precisamos entender a vida como a temos hoje como uma oportunidade, como uma grande, a melhor, aqui a gente precisava, não precisamos de mais nada. Oportunidade de sermos transformados no relacionamento com Deus, livres da morte e libertos para a vida. O que teremos quando morrermos diante dessa oportunidade se a gente se apegar a ela? Fecharemos os olhos aqui, abriremos para a vida seguinte, a santificação vai estar concluída, e a gente louvará o Senhor por isso. Precisamos de um título mundial, temos o maior título possível, de filhos amados, salvos, resgatados, aos quais foi oportunizado o perdão de pecados. Nos entregaremos ainda às obras da morte? Era isso que o Paulo estava pregando. Não faz sentido, queridos. É simples assim. Se quisermos nos entregar aos outros deuses, então estaremos provando que não nos convertemos. Se nos convertemos e fomos regenerados, só faz sentido nos aproximar do nosso Criador. E essa aproximação, ela se dá por novas obras. Obras para a glória de Deus. Nova vida, nova postura. Eu queria chamar o pessoal do louvor para subir, que eu já estou fechando. E aí eu faço uma segunda colocação. Que se por um lado é uma oportunidade, e eu peço que os irmãos olhem para mim, por favor. Se é uma oportunidade sem tamanho, é a que a gente precisava, e é a que a gente precisa se apegar. A segunda aplicação que eu queria deixar para a gente encerrar é: se por um lado é uma oportunidade, por outro é uma responsabilidade, é um dever, é um mandamento. Se santifique. Entenda o privilégio dessa oportunidade, mas entenda por outro lado o peso dessa responsabilidade. Responsabilidade essa que tem como critério o quê? A palavra de Deus. Palavra de Deus que nos chama para a vida da igreja, para o relacionamento com Deus na oração e para repensarmos as nossas obras de vida. Temos a responsabilidade de nos relacionar com o Senhor, de nos relacionar com Ele em Sua palavra, de nos relacionar com Ele orando, de nos relacionar com Ele em Sua igreja e de nos relacionarmos com Ele em todas as circunstâncias da nossa vida, que são oportunidades de santificação. Nossa rotina inteira, eu citei aqui há um tempo atrás, e não tem citação melhor, vou citar de novo, o Herman Bavinck, quando ele fala assim, um teólogo muito importante para nós do século passado, ele fala assim: a vida é um instrumento nas mãos de Deus, para formar em nós o caráter de Cristo, do dormir ao acordar. Temos um presente para conhecermos a Cristo e sermos transformados pelo poder do Espírito. Isso é santificação. Entendendo a oportunidade, entendendo a responsabilidade, o que a Bíblia nos ensina é que a santificação resulta numa nova vida, numa vida de alegria, numa vida de plenitude. Assim como numa luta do rock, vamos tomar pancadas de vez em quando, porque o pecado vai nos assaltar, porque o tentador vai nos assaltar, mas a condenação ela já não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria encerrar dizendo que o crente em Cristo, ele não se santifica para se tornar perfeito, ou para se sentir melhor, ou para dar conta da ira de Deus. O crente em Cristo Jesus, ele se santifica porque ele percebe que a vida dele só faz sentido ali. Fora isso, é morte. E então ele se apega a essa oportunidade, e ele se guia por essa responsabilidade, para viver as lutas do dia a dia. Amanhã acordaremos, e seremos assaltados de novo. Não à toa no boxe o nome das lutas do nome do round é assalto, né? Seremos tomados de assalto por muitas demandas, por muitas lutas, por pecados antigos, temperamentos antigos. Eu queria encerrar dizendo, querido, a grande mensagem da santificação doutrinária, mas guiada pelo Espírito, bíblica, cheia de coração e de fé e de fervor, no Espírito esses desafios podem ser vencidos. No Espírito seus vícios podem ser sarados. No Espírito as suas dores podem ser tratadas. No Espírito, no nome de Jesus,
Se você tem um pecado aí que está te atormentando agora enquanto eu falo, eu queria dizer isso para você. Em Jesus esse pecado foi derrotado. Defina rotinas para que esse pecado não mais tome conta do seu ambiente, não mais tome conta dos seus hábitos. Talvez essa angústia que está aí, essa dor, é falta de confiança no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo Ele te deu poder para esse pecado ser vencido. Você está próximo de Cristo, se apegue a isso, se santifique. Você não precisa de mais nada, você tem a oportunidade de ouro, assim como Roque. E você tem a responsabilidade de se santificar, mas você recebe as armas do Espírito para isso. Fica muito mais fácil. Não é uma luva de boxe, um kimono, ou qualquer outro aparato que a gente possa usar. É o poder do Espírito Santo, separando juntas de medulas. É o poder do Espírito Santo, libertando cativos. É o poder do Espírito Santo, te tornando humano que você deveria ser. É o poder do Espírito Santo, fazendo brotar em você a vida eterna que a gente vai ver com os nossos próprios olhos hoje. Porque Ele quer hoje o caráter de Cristo em você. E ao seu redor, ambientes cheios de santificação. Santos, santificados, purificados. Sem perfeccionismo. Sem o moralismo brasileiro, que a gente se acha melhor do que os outros o tempo todo. É uma ideia bem realista. Pecadores caímos, mas pelo Espírito fomos libertos para não pecarmos mais. Oportunidade e responsabilidade. Que Deus nos abençoe.